Torcedor, Daniel Paulista pode cometer o mesmo erro de Antônio Oliveira. É absurdo, eu vou explicar isso pra você, torcedor. E aqui eu vou falar a situação de Fabrício Domingues. Vai pro jogo contra o Ceará? Ou não vai? Hereda vai ou não vai? Vamos falar sobre essas bombas depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio pro lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Tem coisa que só acontece aqui no esporte, torcedor. Erros repetitivos, reincidência de erros. Tem que chamar um cientista da NASA para explicar certos fenômenos que acontecem no esporte Recife. Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre o erro de Fabrício Domingues, né? O erro duplo para o jogo contra o Ceará, né? E vou falar aqui sobre Hereda e o caminho do erro no qual Daniel Paulista pode ser induzido a cometer. Vamos lá. Hereda, na lateral direita, tinha Diplácito e Matheus Alexandre. Por isso, Hereda não tinha concorrência na lateral direita, ficou sobrecarregado. Hereda está com CK alto. Parou 1 mês e 40 dias parado. 40 dias parado o Campeonato Brasileiro da Série A. E Hereda só fazendo fortalecimento. Porque o CK tá sobrecarregado. O cara tá sobrecarregado. O CK tá alto. O que significa isso? O cara tá propício a lesão, a ficar lesionado 2, 3 meses, 4 meses. O cara fica vulnerável à lesão quando o CK tá alto. O cara tá sobrecarregado fisicamente. Vamos lá. É dúvida pro jogo. E quem é que Daniel vai botar na lateral direita? Aqui tudo indica que é Matheus Alexandre. Que ele reentregou a equipe. Um cara que estava afastado por deficiência técnica. O cara que estava colocado à disposição para ser negociado. Mas Daniel recuperou ele e dispensou Tite Ortiz. E dispensou Fabrício Domingues. Tá na dúvida se ele parece que Daniel quer Fabrício Domingues. Mas não sei se ele tem moral para pedir o Fabrício Domingues, não. Eu não sei. Eu tô querendo saber se ele tem ou não. O Fabrício Domingues está treinando com um grupo. E o Tite Ortiz foi afastado. O primeiro erro aqui, mas eu vou falar logo aqui. Se Daniel entrar com o Matheus Alexandre e for aquela aberração que foi contra o jogo contra o Cruzeiro, a estreia de Antônio Oliveira, que foi chamado de burro aos 20 minutos, cuidado. A Ilha do Retiro lotada, a Ilha do Retiro fervendo, pujante, ela é perigosa, tanto pro norte como pro sul. Mas vamos lá. Tem gente muito inteligente que entende muito de futebol aqui no esporte. Vamos lá. Jogo contra o Ceará. Eu não posso escrever jogadores novos. Mas não tem jogadores novos. Tem um goleiro reserva do Vitória da Bahia. Tem um volante dispensado do Fortaleza. E tem um menino da base que teve alguns jogos do Profissionais do Santos. Que é o quarto reserva do profissional. Então não tinha ninguém protagonista para escrever. Não tinha ninguém para mudar nada, né? Infelizmente. Então, mas o que o esporte tem? O esporte, sabendo disso, a gente contratou uma direção remunerada pensante, cheio de lógica. É o que os caras fazem. Os caras afastam Tite Ortiz e Fabrício Domingues. Afastou Fabrício Domingues. Afastou porque está negociando o cara. Fabrício Domingues está mais negociado para o Cerro Porteño do Paraguai do que o Tite Ortiz pro Remo. Muito mais. Então a cabeça de Fabrício Domingues, não era para você afastar esses caras antes dessa decisão da Copa do Nordeste, não. Já que a gente não pode, entre aspas, escrever ninguém. Mas a inteligência, às vezes, é tão grande aqui. São certas coisas que acontecem aqui que a gente não entende. Agora o Fabrício Domingues vai pro jogo, talvez. Depende de Daniel Paulista. Cara, o cara tá com a cabeça no Cerro Porteño. O campeonato de lá do Paraguai, com a família dele, o que vai mudar, onde vai morar, Cara, o cara vai entrar para um jogo desse, sabendo que não vai ficar mais aqui? O Sport investiu 4 milhões e 200 mil em Fabrício Domingues, em 60% dos seus direitos econômicos, e vai repassar para o Cerro Porteño. Vai emprestar com
com a obrigação do Cerro Porteño comprar esses valores e o Sport recuperar esse valor. E ainda vai ter valor para emprestar o jogador. Ainda vai ter uma compensação financeira, tipo luva, para emprestar o jogador. Então, o Fabrício Domingues está mais fora do esporte do que o Tite Ortiz. Mas o Tite Ortiz agora, eu não entendo aqui, o cara agora virou o cara que não presta. E a gente não sabe, a gente aqui que acompanha o Tite Ortiz há 2, 3 anos aqui no esporte, dentro das 4 linhas, o cara que sempre honrou essa camisa. Isso é importante, muito importante. Sempre entrou com garra, com raça, tanto Tite Ortiz como o Fabrício Domingues. Os caras podiam estar no banco, podiam estar onde de titulares entravam sempre com muita raça e muito respeito. Isso é importante. Isso é importante. Nunca vi nenhuma conduta de bebedeira com esses caras. Só às vezes assim, de folga em Porto. Tá de folga? O que é que tem? O cara tá na praia. O que é que tem aqui em Recife? O melhor é a praia. Nunca vi nenhuma conduta de Tite Ortiz, nem de Fabrício Domingues, dentro e fora do campo, que desonre isso aqui. Agora Tite Ortiz virou o demônio na Ilha do Retiro. Agora tô chamando ele de tudo lá. Será? Eu fico pensando aqui, são tantas coisas. O Sport fez um treino secreto que nem avisou a imprensa, né? Nem avisou a imprensa oficial aqui, quanto o Campinense, quanto o Botafogo da Paraíba, o mistão. Será que o Tite Ortiz vazou? Não sei. Porque agora o cara é o mal. De repente o cara é o mau caráter que não presta. Isso não cola. A gente fica aqui pensando várias possibilidades. Então vamos lá. Então, são erros em cima de erros. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Se o Daniel Paulista, que querem valorizar a base, mas eu tenho aqui Renzo. Pô, aqui no lado de Rafael Thierry, zagueiro que jogue com a perna, que é destro. Eu tenho o Rafael Thierry, que é o primeiro zagueiro, é o melhor, se tiver recuperado fisicamente. E em segundo lugar, a gente sabe que vem um português que jogue com a perna direita, que é destro, é João Silva. Mas aqui eu tenho treinando em separado o Renzo, faz tempo. O Renzo está treinando em separado e ele é um zagueiro que joga aqui do lado esquerdo. É um zagueiro canhoto, que joga no hemisfério esquerdo. Parece que as pessoas que estão aqui no futebol do esporte não entendem futebol não, as pessoas que administram o futebol. E faz tempo que o Nasson tá treinando separado, ou foi emprestado, mas o Renzo eu sei que tá treinando separado faz tempo. Passa Pepa, passa Antônio Oliveira, chega Daniel Paulista, o cara que vai valorizar a base, cadê o Renzo? Se o Renzo é o Matheus Alexandre, que é o cara dos empresários, foi reintegrado. O cara que é da base, o Renzo, que tá aqui sem ser valorizado, quando vem explode no Internacional, feito o Vitor Gabriel. A gente fica pensando aqui que tem gente que quer ganhar dinheiro com futebol, quer trabalhar com futebol, mas não entende de futebol. Porque futebol não se aprende na escola, não. Futebol é vocação. Tá entendendo? Futebol é uma coisa interna. É uma coisa que você desenvolve internamente. É uma coisa genuína. Não adianta fazer curso se você não tem vocação para isso. Aí fica esse pessoal tudo aí. Agora aqui mesmo, vão contratar mais um zagueiro pro lado de Rafael Thierry e João Silva. Então, ou seja, daqui a pouco Daniel Paulista tá com 3 zagueiros, feito o Antônio Oliveira, com o Matheus Alexandre de lateral direito e levando de 4-0 o do Cruzeiro. Eu tô preocupado, torcedor. Valeu, torcedor do esporte. Aconteceu da boca do capitão, né? O que aqui o torcedor pode esperar de melhora nesse retorno? Como eu acho que eu repeti um pouco na resposta aqui, né? Eu acho que algumas situações não vêm, assim, na minha opinião, eu acho que aquilo que o torcedor merece, aquilo que o torcedor quer, é uma representatividade dentro do campo, né? Eu acho que não existe melhor resultado do que aquilo que a gente pode fazer dentro do campo, né? Eu acho que o torcedor também está um pouco cansado de vir na entrevista, inclusive a gente vê muito, né? Fala sempre a mesma coisa, fala sempre isso, fala sempre aquilo, e a gente sabe que muitas vezes o que ele espera é o resultado dentro do campo, né? Até para poder ter o torcedor ele se sentir representado dentro do campo e fora do campo ele poder responder aquilo que está vendo dentro da partida, né? Então acredito que esse momento que eu fiquei de fora é um momento muito difícil, é um momento muito complicado, porque você se sente impotente, você não pode estar dentro do campo para ajudar, você está ali nos bastidores, conversa, fala, mas muitas vezes você não tem como
dentro de campo, demonstrar isso. Então, nesse meu momento de retorno, tendo a oportunidade, né, e a única forma que eu posso ajudar e que eu quero ajudar e que eu sempre fiz desde a minha chegada aqui, sempre fui o Rafael de 2019 para cá, claro que com um pouco mais de experiência, com o passar do tempo e com um pouco mais de vivência dentro do clube, mas o que eu posso passar para o nosso torcedor e dizer para o nosso torcedor é que a gente possa, dentro do campo, demonstrar aquilo que o torcedor está esperando, entendeu? Que é uma entrega, que é o DNA da equipe, que é a identidade do clube. Desde que eu